Questão 1 da prova AD1 de 2015 do primeiro semestre de pré-cálculo. Eu coloquei aqui já os dados da questão para facilitar para a gente resolver. Tá? E a questão, acredito que todo mundo tenha acesso, todo mundo tenha como pegar a questão e ver. Aí ele dá um polinômio px de quinto grau, e tem a letra A e a letra B. A letra A ele avisa que tem duas raízes inteiras, chamadas m e n, de forma que m é menor que n. Tá? Se tem duas raízes inteiras, de cara a gente já pode pensar que os divisores do termo independente, né, do menos 2 ali, os divisores são as possíveis duas raízes. Quais são os possíveis divisores de menos 2? Menos 1 e mais 1, mais 1 menos 1, mais 2 menos 2. Só, esses quatro. A gente vai testar e vai descobrir. Aí no item I da letra A, ele pede um polinômio chamado QX, onde esse QX é um fator da fatoração do PX. De forma que é como se você pegasse o PX, dividisse por x menos m, x menos n. Né? Aí fica como está escrito ali, x menos m vezes x menos n vezes qx. Nós temos que descobrir esse qx. Provavelmente usaremos Breuer-Ruffini. E finalmente no item 2i, nós iremos fatorar o polinômio px, seguindo o que já foi feito anteriormente na própria questão. Tá? E na letra B, ele pede para calcular o domínio desse polinômio, que é essa raiz e tal. Vai ter duas condições aí que a gente vai ver. A primeira condição, falando rápido aqui, é que o radicando, ou seja, o que está dentro da raiz, por ser uma raiz de índice par, raiz quadrada, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Porém, nós temos uma outra restrição. Como dentro da raiz, ou seja, no radicando, temos uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Então nós iremos avaliar essas duas restrições e determinar qual o possível domínio dessa função e de x. Tá? Então vamos lá. Deixa eu botar assim. Não, A, né? Letra A, I. Item I. Né? Ele pediu para determinar M e N. Então vou colocar aqui M. Descarregou. M e N. E o polinômio Q de x. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Para determinar o M e o N é mais fácil, né? Seria o primeiro recurso. Qual seria? O que a gente faz? Nós vamos ver que os possíveis divisores do termo independente, que é o menos 2, os possíveis divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então a única forma de resolver é testando cada um desses candidatos à raiz inteira do polinômio px. Aí vamos começar sempre pelos menores, né? Que se encontrar fica mais fácil. Aqui vamos começar por mais um menos 1. Vamos ver o que acontece. P de 1 vai dar quanto? Vamos lá, 12 vezes 1 a quinta potência. Né? A gente substitui o 1, atribui a x o valor 1, né? Para poder calcular e determinar qual o valor de P de 1. Então 12x ao quinta menos 20 x à quarta menos 17 x ao cubo mais 18 x ao quadrado mais x
menos 2. Tá? Então, calculando isso aqui, eu vou não vou fazer esse passo a passo para poder ir mais rápido, porque isso aqui acredito que todo mundo consiga fazer. Resolvendo esse P de 1 dá menos 8. Tá? E menos 8 é diferente de 0. Portanto, o P de 1, o 1 não é raiz. Tá? Então já testamos o primeiro candidato. Vamos testar agora o segundo candidato. 12 vezes menos 1 à quinta, vezes menos 20 vezes menos 1 à quarta, menos 17 vezes menos 1 ao cubo, mais 18 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2. Isso será igual ao quê? Vamos resolver aqui. Menos 1 à quinta dá menos 1 vezes 12 dá menos 12. Menos 1 à quarta dá 1 positivo vezes menos 20, então dá menos 20. Menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes menos 17 dá mais 17. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo vezes 18 dá mais 18. Menos 1, menos 2. Isso vai ficar igual ao quê? Vou pegar aqui primeiro os positivos, ó, que dá 35. E os negativos aqui. Menos 12, menos 20, menos 32, 33, 34, 35. Opa! 0. Ótimo. Então, o menos 1 é uma raiz do P de x. Já encontramos uma. Mas são duas. Vamos lá, vamos procurar. Agora falta menos 2 e 2. Vamos testar aqui o P de 2 primeiro. Vamos ver o que acontece. 12 vezes 2 à quinta, menos 20 vezes 2 à quarta, menos 17 vezes 2 ao cubo, mais 18 vezes 2 ao quadrado, mais 2 menos 2. Certo? É mais x? Isso, está certo. Aqui vai dar 12 vezes 32. Aqui vai ficar menos 20 vezes 16. Aqui vai ficar menos 17 vezes 8. Aqui vai ficar 18 vezes 4. Mais 2 menos 2 morreu, né? Eu posso simplificar logo esses dois aqui. Aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. 17, 8, 6, 4, 16, 20, 16, 20. Tá, dá 0 aqui. Tá? Fiz a conta aqui. E esse dá 0. Aí vocês podem conferir aí. Tá? Então, como já encontramos duas raízes, nós temos a raiz 1, não, desculpa, perdão, menos 1 e 2. Como m é menor, então m será menos 1. E n será 2. Já encontramos m e n. Agora falta encontrar o que? O Q de x. Para encontrarmos o Q de x, né? Para encontrarmos o Q de x, o que acontece? Nós podemos usar Bell-Ruffini,
porque basta dividir por x menos o menos 1 e x menos o 2, né? X menos cada uma dessas raízes. Então vou fazer aqui. Deixa eu colocar aqui, fazer um traço para fazer o breu fine. Certo. Aí aqui eu vou colocar 12, né, que é o p de x. 12 menos 20 menos 17, 18, 1, menos 2. A primeira raiz será o menos 1. Então, vamos lá. Baixo o 12, né? Fica aqui 12. 12 vezes o menos 1 dá menos 12. E a gente vai pegar e vai somar aqui. Certo? Com menos 20. Deixa eu apagar isso aqui. Só para poder ficar mais... poder usar isso aqui. Menos 12 com menos 20 vai ficar o quê? Menos... Deixa eu mexer aqui, que deu errado o negócio aqui. Pronto. Foi menos 32, certo? Deixa eu fazer diferente aqui uma coisa. Deixa eu colocar aqui, tá amarelo, vou colocar esse azul aqui. Pronto. Menos... Não, esse azul ficou muito igual. Vou colocar esse verde. Menos 32. Esse menos 32, a gente vai fazer o quê? Multiplicar aqui. Menos 32 vezes menos 1 dá 32 positivo, que a gente pega e soma com menos 17, que dá 15. Esse 15 a gente multiplica por esse menos 1 aqui. Dá menos 15. Esse menos 15 a gente vai pegar e vai somar com 18. Vai dar 3. Deixa eu ver aqui que cor que eu vou colocar agora. 3. Essa cor não ficou boa não. Pronto, essa cor foi melhor. Esse 3 a gente vai pegar e vai multiplicar de novo por menos 1. Vai ficar menos 3. Aí a gente pega... Eita. A gente pega esse menos 3. Não estou conseguindo fazer isso aqui. Então deixa eu... Pronto, agora foi. Menos 3 com mais 1, menos 2. Deixa eu botar em branco. Menos 2. Menos 2, a gente vai pegar, vai multiplicar de novo por menos 1, que vai dar 2 positivo. E finalmente, vamos lá fazer a última soma com esse aqui. 2 com menos 2 dá 0, como teria que dar mesmo, já que é divisível, certo? Esse primeiro eu fiz assim, mais demorado, para ficar um pouco didático, espero ter ficado, para quem não sabe como é que funciona o breu fine, mas acredito que agora tenha ficado claro de novo como é que ficou. Já expliquei isso em outro vídeo, mas vamos ver. Então, Q de x ficou o quê? Esse termo aqui é o termo independente, como se fosse x a 0. Esse termo aqui, ó, é como se fosse x a 1. Esse aqui
é o coeficiente do x a 2, esse aqui é do x a 3 e esse aqui é do x a 4. Então fica 12x. Ah, não, isso não é o Q de x, agora que me liguei. Isso não é o Q de x, porque faltaria dividir ainda por x menos 2, né? Vou aplicar Birolfini de novo a esses coeficientes. Eu vou armar aqui de novo o Birolfini, tá? Vou armar aqui embaixo. Doze menos 32, 15. Nossa, tá. 15 3 menos 2. Tá? Tô tentando, desculpa aí que eu tô voltando, apagando, para tentar escrever mais bonito, para pegar o hábito de escrever isso melhor também. Agora tem que ser divisível por 2, certo? Então, deixa eu apagar um pouco isso aqui, que isso aqui ficou muito grande. Agora eu já vou fazer direto, tá? Vou baixar o 12. 12 vezes 2, 24. Com 32 dá 6 menos 8, certo? Menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16, com 15, menos 1. Menos 1 vezes 2, vai dar menos 2, com 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, com menos 2, 0. Como teria que dar mesmo. Agora sim. O Q de x, então, finalmente será o quê? 12. Aqui, ó, só lembrando. Aqui é x a 0. Aqui é como se fosse x a 1. Aqui é x a 2. Aqui é x a 3. Então, fica 12x ao cubo menos 8x ao quadrado menos x mais 1. Tá? Essa é a resposta do meu Q de x. Certo? Claro que aí no caso a gente tem que colocar a resposta, né? Resposta Q de x é igual a 12x ao cubo menos 8x ao quadrado menos x mais 1. Tá? O certo é fazer isso. Então, até o item I da letra A foi. Agora temos que fazer o item 2I da letra A. Tá? Que ele pede o que? Para fatorar, né? Letra A, só que o item 2i ele pede para fatorar p de x. Como já sabemos que p de x podemos escrever dessa forma aqui, ó, x mais 1, x menos 2 e x 12, esse Q de x que a gente acabou de encontrar, 12x ao cubo menos 8x ao quadrado menos x mais 1. Podemos escrever dessa forma. Esses dois primeiros fatores estão fatorados, né? Já estão o máximo possível fatorados, então não tem mais o que a gente possa mexer. Esse e esse. Mas esse aqui é possível que a gente ainda possa fatorar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pesquisa das raízes racionais. No caso aqui, o termo independente é 1. Então, os divisores do termo independente é mais ou menos 1. Aqui, ó, os divisores de 1 é mais ou menos 1. E os divisores do termo de maior grau, que é o 12, o coeficiente do termo de maior grau, que é o 12,
vai ser o quê? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Faltou algum? 6, não, tá certo. Então, com isso, as possíveis raízes são mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos 1 sobre 3, certo? Certo. Mais ou menos 1 sobre 4, mais ou menos 1 sobre 6 e mais ou menos 1 sobre 12. Só que é o seguinte, esse 1 aqui, ele não entra porque a gente já verificou isso lá em cima ou teria que verificar de novo? Não sei, a gente pode até verificar também. Vamos lá. Possíveis raízes racionais, né? Então vamos fazer isso aqui para o Q de x. Temos que testar. Como é que a gente vai testar? São muitos números. Aqui são 6, 12 possíveis raízes. Fica inviável testar todas. Mas, geralmente, a gente consegue com as menores. A gente tenta. Se tiver que testar tudo, a gente testa tudo. A gente tem que fazer o que é possível. Tá? O que é possível aqui é testar mesmo. Deixa eu ver aqui. Cadê a equação? Tá aqui. Certo. Vamos começar testando o Q de 1. O Q de 1 vai ficar 12 vezes 1 ao cubo menos 8, 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Esse menos 1 com mais 1 de cara morreu, né? Vai ficar 12 menos 8, que dá 4, que é diferente de 0, portanto não é raiz. Tá? Q de menos 1. 12 menos 1 ao cubo, menos 8 menos 1 ao quadrado, mais 1, né? Porque é menos x, então como é menos 1, fica mais 1, mais 1. Aqui vai ficar menos 1 ao cubo, vai ficar menos 12. Menos 1 ao quadrado dá positivo, então vai ficar 1 vezes menos 8 dá menos 8. E 1 mais 1 morreu aqui. Ah, morreu não, é 1 mais 1, né? Então seria mais 2. Isso vai dar menos 20 mais 2 menos 18. Que é diferente de 0, portanto também não é raiz. Então não tem raiz inteira. Vamos para as raízes racionais, vamos tentar o meio. Começa a dar medo aqui. Será que quantos que a gente vai ter que fazer, hein? Q de meio. 12 vezes meio ao cubo menos 8 vezes meio ao quadrado menos meio mais 1. Meio ao cubo dá... Vou deixar o 12 aqui, né? Porque vai ficar 1 vezes 1 ao cubo é 1. Sobre 8. Certo? Que 2 ao cubo dá 8. Menos 8 sobre 4. Menos meio mais 1. Certo. Aqui vou simplificar por 4 por 4. Vai ficar 3 sobre 2
menos 2 mais meio. Eu já arrumei aqui, ó. Já coloquei como meio. 3 meios mais 1 meio dá 2. Ah, dá 2 menos 2 deu 0. Ufa, foi. Então, uma raiz é essa. Então, nós podemos ainda escrever o q de x como x menos meio vezes 1h de x, que teria que dividir por Breuer-Ruffin para saber qual é. Tá? Inclusive é isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos dividir isso aqui por Breuer-Ruffin. Fazendo Breuer-Ruffin no amarelo, tá. Cadê? Aqui vai ficar 12 menos 8 menos 1 e 1. E a raiz aqui é meio, tá? Então, baixo 12. 12 vezes meio dá 6, menos 8 menos 2. Menos 2 vezes meio dá menos 1, com menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes meio dá menos 1, com 1, 0. Ótimo. Portanto, h de x vai ficar igual a 12x ao quadrado menos 2x menos 2. Tá? Repara que 12, 2 e 2 eu posso colocar 2 em evidência, mas esse polinômio vai ficar com essa cara. Tá? Eu não sei se vale a pena colocar em evidência, depois eu vou ver. O que a gente faz agora? A gente vê se o delta dele é positivo ou não. Delta b ao quadrado vai dar 4, né? Menos com menos mais. 4 vezes 12, 48 vezes 2, 96, igual a 100. Opa, deu maior do que zero. Então é possível ainda fatorar mais. X é igual a menos b, que é 2, mais ou menos raiz de delta, que é 10, sobre 2a, que dá 24. Então as raízes serão 2 mais 10 sobre 24 dá meio. E 2 menos 10 dá menos 8. Menos 8 sobre 24 dá menos 1 sobre 3. Ótimo. Então isso aqui será a mesma coisa que 12 vezes x menos meio vezes x mais 1/3, que é menos 1/3, né? É menos 1/3. Isso aqui, vou só explicar rapidinho o que acontece aqui. É que quando você tem uma equação quadrática nessa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, aí você acha as raízes x1 e x2, tá? Você pode falar que isso aqui é a mesma coisa que a vezes... Vou colocar assim, tá? Deixa eu apagar aqui. Igual a 0 não, né? Eu coloquei igual a 0 só para poder a gente encontrar as raízes. A gente pode falar que isso aqui é igual a, ou seja, o coeficiente do termo de segundo grau, vezes x menos x1, vezes x menos x2. Tá? Isso aqui sempre será válido dentro dos números reais. Tá bom? Então, por isso eu posso escrever daquela forma. Sendo assim, o p de x que nós estamos procurando
o p de x que nós queremos fatorar, né, inicialmente, ele ficará como? Deixa eu lembrar aqui. Vai ficar x mais 1, né, que era a primeira raiz menos 1, x menos 2, vezes aquele q de x, que aquele q de x a gente acabou de fatorar ele, né? Nós encontramos o que mesmo? Deixa eu lembrar aqui que eu não lembro mais. Meio, né? Então fica x menos meio. X menos meio. Vezes que ficou essa equação aqui. Vezes 12 vezes x menos meio vezes x mais 1/3. Tá? Agora repara um detalhe aqui, ó. Eu já percebi isso acontecer em outras provas do CDR, quando chega um resultado assim. Repara que aqui nessa fatoração ela acabou? Acabou. Posso entregar assim? Posso. Mas você pode deixar mais bonitinha se você quiser, eu acho que vale a pena. Você mostra que você tem mais... Você sabe manipular bem as contas. O que acontece? Repara que o x é mais 1 ao número inteiro, x menos 2 ao número inteiro, aqui x menos meio, opa, fração. Opa, aqui é fração, opa, aqui é fração, tá vendo? Meio menos meio e mais 1/3. Se a gente for reparar, olha aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou repetir esses fatores que só tem número inteiro, tá? E esse 12 aqui, ó, eu posso escrever ele assim, posso, ó. Vezes 4 vezes 3? Posso. E esse 4 eu posso escrever 2 vezes 2. Então vai ficar 2 vezes 3. Vezes x menos meio vezes x menos meio vezes x mais 1/3. E parece ser bastante conveniente fazer o seguinte, olha aqui, ó. X mais 1, x menos 2. Esse 2 aqui, deixa eu colocar aqui. Esse 2 eu vou multiplicar por esse. Olha aqui, ó. 2 vezes. Eu vou só deixar arrumado. Posso fazer isso. Esse outro 2 eu vou multiplicar por esse. Olha aqui, ó. E esse 3, vou fazer com esse 1/3. X mais 1/3. Olha que interessante. Como que a equação toda vai ficar mais bonita. Vou repetir. X mais 1, x menos 2. Aqui eu posso fazer essa conta, não tem problema nenhum. Ó, vai ficar o quê? 2x menos 1. E aqui? 2x menos 1. E aqui? 3x mais 1. Ainda posso deixar um pouquinho mais arrumado, ó. 2x menos 1 ao quadrado vezes 3x mais 1. Pronto. Esse seria o máximo da fatoração que podemos fazer para esse polinômio p de x. Ah, mas posso parar aqui? Pode. Errado não está. Mas convenhamos que nessa outra forma aqui embaixo fica mais bonita, fica mais elegante, mais arrumada. Entendeu? Só por não ter os números em fração ali, aquele 12, ele não está um 12 solto, entendeu? Mas não é necessário colocar dessa forma, tá? Tanto faz colocar de uma forma ou de outra. Então, nesse caso a resposta seria p de x é igual a x mais 1, x menos 2, 3x mais 1 e 2x menos 1 ao quadrado. Tá?
Agora vamos fazer a letra B, que pelo que eu andei vendo parece ser bem pequena, para não dizer o contrário. Nós temos que é de x, ou R, a resolução tá R, mas é R, tanto faz. O que? Deixa eu ver aqui, deixa eu copiar aqui porque ela é imensa. É de x é igual a x ao quadrado mais 3 vezes 9 mais 3x menos 2x ao quadrado. E aqui, x ao quadrado menos 3 vezes 4x ao quadrado menos 9. E a raiz desse negócio todo. Tá? Ficou feio pra caramba isso aqui, deixa eu arrumar. Pronto. Ficou um pouco melhor. Para achar o domínio disso aí, ou seja, determinar os valores que é possível calcular isso, ele não escreveu o domínio, mas é como se fosse fazer uma forma de estudo de sinal, né, para saber o que dá certo nisso aí, o que a gente pode fazer que funciona, né? A primeira condição, deixa eu colocar aqui. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: domínio tem pelo menos essas três condições aqui, ó. Quando é A sobre B, o B tem que ser diferente de zero. Quando é raiz de índice n, onde índice n é par, esse C aqui dentro, que é o radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero, se o n for par. Se for ímpar, não. Aí não tem problema. E a terceira condição seria juntando as duas condições anteriores. Seria A sobre raiz de índice n de um radicando D, onde n é par. Esse D, como está no denominador, não pode ser igual a zero, portanto é só maior do que zero. Tá? Só um lembretezinho rápido que eu coloquei aqui. Pensando nisso, o que a gente tem que fazer então? A primeira condição é que o radicando todo aqui dentro, essa fração toda aqui, ela tem que ser maior ou igual a zero. Só que dá trabalho a copiar. Maior ou igual a zero. A segunda condição é que o denominador aqui tem que ser diferente de zero. Então isso aqui, ó, deixa eu só conferir se eu não copiei nada errado. Deixa eu pausar aqui e ver. Tá tudo certo, já conferi, então é isso aí. Agora é só fazer. Né? Vamos reparar o seguinte, nós temos aqui nessa fração, analisando primeiro esse aqui, tá? Essa primeira condição. Nós temos 1, 2, 3 e 4. Como se fosse 4 fatores. Vocês concordam comigo? Então, o que eu posso fazer aqui? Analisar cada uma delas e fazer os respectivos produtos. Sendo que eu tenho que lembrar que o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Em cima até pode dar zero, mas embaixo não pode. Então vamos lá. Primeiro, a primeira é x
ao quadrado mais 3. Isso para ser igual a zero, se somente se x ao quadrado for igual a menos 3. Como isso tudo está dentro dos reais, olha o que vai acontecer aqui que já deu para ver. Que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Portanto, isso aqui não é um número real. Então, a gente tem que ver que isso aqui nunca será igual a zero. Tá? Não existe x que isso aqui dê zero. Qualquer x que eu colocar aqui, qualquer que seja x pertencente aos reais, né? X ao quadrado será maior ou igual a zero. Portanto, x ao quadrado mais 3 com certeza será maior do que zero. Tá? Então não tem como isso ser nem menor do que zero e nem zero. Essa foi a primeira análise que dá para a gente concluir. Tá? Então, qualquer coisa que eu colocar vai dar sempre positivo. A segunda condição é o 9 mais 3x menos 2x ao quadrado. Vamos tentar fazer o delta, vamos ver se funciona. Delta b ao quadrado dá 9, menos com menos mais, com mais dá mais, 4 vezes 2, 8 vezes 9, 72, daria 82, 81. Então x ficará igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que dá 9, sobre 2a, que dá menos 4. Menos 3 com mais 9 dá 6 positivo sobre menos 4. Então dá menos 3 sobre 2. Menos 3 com menos 9 dá menos 12. Sobre menos 4 dá 3 positivo. Sendo assim, então, esse segundo termo aqui, esse segundo fator, a gente pode fatorar ele da seguinte maneira. X menos menos 3 meios ficaria mais 3 meios vezes x menos 3. Posso colocar esse 2 aqui para dentro, igual eu fiz lá naquele p de x. Vai ficar menos 2x menos 3 igual a x menos 3. Ainda posso tirar o menos 1 ali, colocar o menos 1 para cá. Ó. Esse menos 1, posso deixar aqui 2x mais 3. E posso jogar esse menos 1 para cá. Vai ficar 2x mais 3. E aqui seria invertido, 3 menos x. Tá? Isso não vai alterar em nada, porque eu não fiz nenhuma manipulação errada. Todas as manipulações que eu fiz são possíveis, são corretas, não foi nenhuma manipulação que corrompe alguma lei, alguma regra matemática aqui. Tá? Então, até aqui está tudo ok, está tudo certo. Só que agora a gente tem que analisar o seguinte. Isso aqui pode ser igual a zero, maior que zero, menor que zero. Como? Nós sabemos já quais são as raízes, né? São essas duas, né? E que isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então aqui eu vou ter o menos 3 sobre 2, aqui eu vou ter o 3. Tá, já dá pra gente saber o que a gente vai fazer depois. Vamos lá para a terceira condição. A terceira condição seria o x ao quadrado menos 3, né?
fazendo isso aqui ser igual a zero, o que vai acontecer? X ao quadrado é igual a 3, se somente se x for igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Aí tá ok, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Então, só que isso aqui é uma parábola também, com cavidade voltada para cima. Aqui então seria o menos raiz de 3, aqui o raiz de 3. Né? Então já dá para fazer o estudo também. Ah, só tem um detalhe, isso aqui tem que ser diferente de zero. Portanto, aqui, ó, só para já deixar indicado, será bolinha aberta e bolinha aberta. Tá? Porque não pode zerar esse fator. Tá? Por que não pode zerar? Só para a gente lembrar. Por causa dessa questão aqui, ó, dessa condição aqui. Tá? Os denominadores, eles precisam ser diferentes de zero. Tá? Se esse produto tem que ser diferente de zero, cada fator desse tem que ser diferente de zero. Tá? Então, podemos fazer que esse aqui tem que ser, tem que ser diferente de zero. E esse aqui também diferente de zero. Tá? Vamos lá, vou continuar a fazer a quarta condição. A quarta condição é o 4x ao quadrado menos 9 igual a zero. Se somente se 4x ao quadrado é igual a 9. Se somente se x ao quadrado for igual a 9 sobre 4. Se somente se x for igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Se somente se x for igual a mais ou menos 3 sobre 2. Isso aqui também seria uma parábola, com a concavidade voltada para cima. Só que nós temos aqui nas raízes bolinha aberta, como acabei de falar, do caso do fator anterior. Então, aqui ficaria menos 3 sobre 2 e aqui 3 sobre 2. Tá? Ótimo. Então, agora vamos fazer o estudo do sinal. Vamos lembrar aqui quais são as raízes que nós encontramos. Tá? Na primeira, encontramos que não tem raiz. Tá? Não tem raiz. Na segunda condição, nós encontramos o que? Vamos voltar lá em cima para olhar. Nós encontramos menos 3 sobre 2 e 3. Então vamos lá. Menos 3 sobre 2 e 3. Certo? Menos 3 sobre 2 e 3. Na terceira foi mais ou menos raiz de 3. Mais ou menos raiz de 3. E na quarta foi mais ou menos 3 sobre 2. Sendo que aqui é aberta, aberta, aqui é não definida e aqui é fechada. Tá? Ou seja, aqui no 3 e no 4 não pode dar zero. Onde daria zero? Por causa da nossa restrição do domínio, como é uma fração, não pode dar zero. Como já comentamos lá em cima. Nesse número 1, na primeira condição, na segunda, na primeira não é definido, ou seja, não existe nenhum número que dê o x ao quadrado mais 3 que dê zero, entendeu? Dentro dos reais. Então, por isso que não é definido, não tem nenhuma raiz. Aqui eu estou considerando só as raízes. E aqui estaria incluído porque é zero. Tá? Agora vamos fazer o estudo do sinal disso aqui. Vamos fazer da seguinte maneira. O menor de todos esses aqui... Cadê a caneta? O menor de todos esses... Desculpa que a caneta estava falhando aqui. Mas o menor de todos esses aqui, entre menos 3, 3
menos raiz de 3 e menos 3 sobre 2 será o menos raiz de 3, tá? Então, aqui menos raiz de 3, depois vem o menos 3 sobre 2, depois vem o 3 sobre 2, depois vem o raiz de 3 e depois o 3, certo? Certo. Então, isso eu vou tentar fazer uma tabelinha aqui. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou fazendo. Isso aqui é o estudo do sinal que o CDERJ costuma fazer, tá? Aqui será do menos infinito até o menos raiz de 3. Aqui será do menos raiz de 3. Não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas vou tentar. Menos raiz de 3 até o menos 3 sobre 2. Até que deu. Assim, aberto. Tá? Aqui seria menos 3 sobre 2. Todos serão abertos. Vou explicar também por quê. Porque é o seguinte. Onde é fechado, eu estou fazendo justamente um ponto aqui. Ó. Aqui exatamente no menos raiz de 3. Aqui exatamente no menos 3 sobre 2. Aqui é no 3 sobre 2. Aqui é no raiz de 3. E aqui é no 3. Então todos os outros intervalos aqui entre esses serão abertos. Porque os que estão incluídos já estão selecionados, já estão delimitados na tabela. Tá? Então aqui vai ficar 3 sobre 2. Raiz de 3. E aqui raiz de 3. 3. Tá? Então, a gente vai começar pela primeira condição, que era x ao quadrado mais 3. Não vai ficar bom assim, vou ter que fazer com a régua. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou bom. Aqui 9 mais 3x menos 2x ao quadrado. Vou tentar fazer aqui. Eu vou ter que complementar aqui, ó. Não pensei que eu teria que escrever mais.
Para esse aqui será o x ao quadrado menos 3. Para esse aqui é o 4x ao quadrado menos 9. E por último, o E de x completo. Tá? Vou fazer aqui. Pronto. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Para o x ao quadrado mais 3, vou lá em cima olhar como é que ficou. Olha aqui. Qualquer que seja essa primeira condição, qualquer que seja x pertencente aos reais, x ao quadrado vai dar positivo. Que somado com 3 vai dar sempre positivo mesmo. Não é nem positivo igual a zero. É positivo. Não tem nem como dar zero. Então, para x ao quadrado mais 3, qualquer valor desses de x vai ser positivo. Opa, estou fazendo errado, peraí. Qualquer intervalo será positivo. Ah, não, tá certo. Qualquer número desse será positivo, é isso mesmo, tá certo. Não errei não. Agora, para 9 mais 3x menos 2x ao quadrado, qual foi a condição? Vamos olhar ali. Foi essa aqui, ó. Tá? Então, menos 3 sobre 2, entre menos 3 sobre 2 e 3, entre menos 3 sobre 2 e 3 fica positivo. Menos 3 sobre 2 e 3, ó. Então, em menos 3 sobre 2 fica 0 e no 3 fica 0. Depois do 3 fica negativo e aqui também fica negativo. Eu falo, por que fica negativo? Olha aqui, ó. Vamos olhar lá em cima. Olha aqui. Depois do 3 fica tudo negativo. E aqui antes do menos 3 sobre 2 também fica negativo. Tá? Agora vamos ver a terceira condição. A terceira condição é essa aqui, entre o menos raiz de 3 e o raiz de 3. Lembrando que ali é aberto, bolinha aberta. Menos raiz de 3 e raiz de 3. Então aqui, menos raiz de 3 e raiz de 3. No menos raiz de 3, ele dá 0. É isso? Calma aí. Isso, ele daria 0. Mas como, devido a definição aqui, né, que tem que ser diferente de 0 o denominador, ó, essa definição aqui, como o denominador tem que ser diferente de 0, esses dois fatores terão que ser diferentes de 0. Tá? Então, como eu coloquei aqui, tá vendo? Esse em rosa aqui. Poderia até escrever isso aqui novamente. Por isso, nessas raízes aqui, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, esse x ao quadrado menos 3 não é definido. E raiz de 3 também não é definido. Tá? Porque não pode dar 0. Tá? Então não serve. Agora, entre esses dois, ele será negativo. Então aqui tudo fica negativo. E depois desses dois fica tudo positivo. Tá? Para esse x ao quadrado menos 3. E agora para o 4x ao quadrado menos 9, a condição foi essa aqui. Do menos 3
sobre 2 ao mais 3 sobre 2. Lembrando que essas raízes, como o denominador, esse fator está no denominador, tem que ser diferente de zero. Então não é definido aqui no menos 3 sobre 2 e nem aqui. Tá? Não é definido nenhum desses dois. Como aqui a concavidade voltada para cima, entre isso aqui é negativo e depois é positivo. Tá bom? Agora é só fazer o estudo do sinal, complementando tudo aqui. Mais com menos dá menos, com mais dá menos, que com mais dá menos. Aqui, basta não ser definido para 1, como esse aqui, que não será definido para a função toda. Mais com menos dá menos, com menos dá mais, com mais dá mais. Basta 1 não ser definido, que não será definido para a função toda. Basta para um fator não ser definido. Mais com mais aqui dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Aqui também não será definido. Mais com mais dá mais, com menos dá menos, com mais dá menos. E aqui não será definido. Mais com mais aqui dá tudo mais, aí aqui fica uma coisa um pouco diferente, porque seria mais com zero. Mais com zero dá zero, e zero em qualquer outra coisa vai dar zero. Então aqui ele zera a função, é o único ponto em que zera a função. Mais com menos. Entendeu? Ao invés de você pegar qualquer número e multiplicar por zero, vai dar zero. Aí pegar esse zero e multiplicar, ó, qualquer número aqui positivo multiplicar por zero, vai dar zero. Esse zero multiplicar por qualquer número positivo vai dar zero. E depois de multiplicar por qualquer número positivo vai dar zero. Tá bom? E aqui, mais com menos dá menos, com mais dá menos, com mais dá menos. Esse será o estudo dos sinais. Então, para dar a resposta final, né, essa função é de x, ela será definida quando, deixa eu ver aqui se eu, ó, a conclusão é que r de x, para começar, positivo, positivo, aqui negativo, deixa eu ver aqui, peraí. A gente tem que perceber o seguinte, que lá no início, essa questão é bem bolada pra caramba, porque lá no início a gente percebe que esse e de x é raiz de alguma coisa grandona, certo? Esse raiz de alguma coisa grandona define essa primeira condição aqui, que essa fração tem que ser maior ou igual a zero. Se essa fração é maior ou igual a zero, a função toda não tem como ser menor do que zero. Então, uma das coisas que a gente tem que perceber é que o e de x tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, eu falo, ué, professor, mas a gente encontrou aqui esses valores negativos aqui, né? Certo, nós encontramos esses valores negativos para o radicando, que está dentro da raiz. Só que nós temos que lembrar que uma condição é que esse radicando tem que ser positivo para aquela raiz existir. Então, fica ignorado, nós ignoramos esses menos, eles não vão ser resposta, e vamos considerar apenas esses valores positivos e o zero. Só isso, tá? Então vamos ver aqui como é que ficaria a resposta disso. Ficará que deixa eu ver como é que a melhor forma de escrever isso. E de x será maior ou igual a zero
com x pertencente aos reais, tal que E de x é igual a 0 para x igual a 3. E E de x é maior do que 0 para x pertencente a qual intervalo? Aberto no menos raiz de 3 até o menos 3 sobre 2, união com esse outro pedaço aqui, né? De 3, menos 3 sobre 2, com 3 sobre 2, união com esse outro pedaço aqui, que é 3 sobre 2, não, 3 sobre 2 não, desculpa, raiz de 3 até o 3, né? E o 3 é quando a função zera, a função dá zero. Seria isso, então essas seriam as respostas. Acho que foi, deixa eu conferir aqui. Menos raiz de 3, 3 meios, 3 menos 3, raiz de 3 3. Tá, foi. Mas aqui, tá, ele colocou aqui um detalhe, a forma que eu escrevi não tá errada, a forma que o Cederj escreveu, aqui, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui. Aqui, ó, ele colocou raiz de 3 aberto, mas no 3 ele colocou fechado, para incluir essa resposta aqui, ó, tá? Não, mas aí aqui ele coloca maior ou igual, tá? Não está errado nem a minha nem a do Cederj, são respostas equivalentes, tá? É só porque eu separei para quando o E de x será igual a 0 para quando o E de x será maior que 0. Mas se for colocar maior ou igual a 0, seria isso aqui. Eu acho que fica até mais legalzinho colocar separado, porque deixa bem claro que você entendeu quando é igual a 0 e quando é maior que 0, tá? Então é assim a resposta. Desculpa ter feito 1 hora de questão, mas essas questões são assim.